E aí galera, tudo bem com vocês? Vamos aí para mais um giro de notícias sobre o Cruzeiro com questões importantes que têm movimentado o ambiente do nosso clube. Meu nome é Emerson Araújo, esse é o canal 6x1 e desde o início eu peço para você deixar o like no vídeo, se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito e usar os comentários para deixar a sua opinião sobre cada um dos assuntos. E a notícia mais bombástica do dia é que o Lucas Romero estaria em negociações avançadas com o Cruzeiro. O primeiro site que noticiou isso foi a Revista Colorada, que cobre o Internacional. O diretor do Independiente, Jorge Damiani, teria afirmado que o Cruzeiro pagou $1 milhão para contratar o jogador. E alguns jornalistas aqui de Belo Horizonte confirmaram essa informação, né? O Everton Guimarães e o Thiago Valu lá da Band, inclusive, falaram sobre isso, que está tudo muito bem encaminhado, mas particularmente eu não acredito que isso seja verdade por um motivo muito simples. O Lucas Romero tem um contrato terminando em 30 de junho do ano que vem e ele está muito perto de entrar naquele período que pode assinar um pré-contrato com qualquer outro clube. E aí você está dizendo, então Emerson, você está falando que a Revista Colorada, que o Thiago Valu, que o Everton Guimarães estão mentindo? Não necessariamente, mas só para explicar como é que funciona a apuração de uma notícia. O jornalista procura algumas fontes, e uma fonte que se espera que seja confiável é justamente o diretor de um clube de futebol. E aí eu acho que pode ter brotado todo esse rolo, e é aí que eu acho que pode ter uma mentira. Não seria a primeira e nem vai ser a última vez que um diretor de clube tenta fazer crer, né, tenta passar a impressão de que existe uma proposta de um atleta justamente para que outros clubes se interessem, entrem na negociação e façam eventualmente até ofertas maiores, né, entrar algum tipo de leilão. No caso do Romero, eu acho que ele não tem absolutamente nenhuma proposta de clube nenhum. E não é porque o Romero seja um jogador ruim, muito pelo contrário, ele é um ótimo meio-campista, tá jogando muito bem no Independiente, é capitão do time, tem números muito regulares, roubada de bola, não tá tomando muito cartão, expulsão ele não tem nenhuma nessa temporada, tem até contribuído mais no ataque com gols e assistências do que fazia em anos anteriores. Só que é muito difícil algum clube do planeta ser trouxa o suficiente para pagar 5 milhões de reais, né, $1 milhão, em um jogador que você pode contratar diretamente daqui a 20 dias. Você pode chegar no dirigente, no atleta, propor um contrato para ele, assinar um pré-contrato para que ele seja jogador seu em julho. O Cruzeiro precisa do Lucas Romero para jogar o Campeonato Mineiro? Na minha opinião, não. Então, se o Cruzeiro realmente tem interesse no Lucas Romero, a gente pode esperar 20 dias. E não se engana, gente, os dirigentes do Independiente estão absolutamente desesperados para conseguir algum dinheiro pelo Lucas Romero, justamente porque sabem que vão perder o jogador de graça. O Lucas Romero não tem interesse, não vai renovar contrato por lá. Mas esse papo que tá rolando hoje, que o Cruzeiro vai trazer o Lucas Romero agora, pagando $1 milhão por ele, sinceramente eu não acredito, tá? Nada contra os jornalistas envolvidos na apuração, mas eu acho que aí tem boi na linha vindo da origem da história, tá? Não seria a primeira, nem será a última vez. Esse é o tipo de situação que nem se o Samuel Venâncio estivesse falando eu ia acreditar, né? Contrariando o meme. Eu só acreditaria nessa história se fosse o Cruzeiro anunciando oficialmente, com o Lucas Romero se reapresentando lá na Toca da Raposa e começando a treinar. Aí eu acreditaria. E aproveitando que já estamos na Argentina, vamos falar sobre o Almendra. O empresário dele, Christian Beret, se reuniu com o Ronaldo lá no Catar, o que pode ser um indicativo dessa contratação. Na semana passada a gente viu, né, um outro empresário que é ligado ao mesmo grupo, que também tem atletas aí do futebol sul-americano se reunindo lá na Toca da Raposa com o Pedro Martins, com o diretor de scout do Cruzeiro. Agora o Christian aí, que é o empresário do Almendra de fato, né, porque tem muito isso no futebol, tá, de às vezes dois empresários que trabalham em conjunto ali, né, que representam diversos jogadores, mas parece que o pica mesmo é esse Christian que estava lá no Catar, que tem jogadores disputando a Copa, inclusive. Se reuniu com o Ronaldo, pode significar alguma coisa, pode não significar nada. Normalmente onde há fumaça há fogo, né, mas essa história do Almendra eu acho que é muito parecida com a do Lucas Romero, tá? Se porventura esses caras vierem para o Cruzeiro, será o fim dos seus contratos atuais lá no mês de julho, né? Enquanto isso, vamos aguardar tranquilo, talvez e provavelmente em janeiro a gente já tem alguma novidade, algum desfecho sobre essas novelas, mas até lá muita especulação pode acontecer ainda. E aproveitando sobre o Ronaldo,
Ronaldo, né, que esteve no Catar, ele deu uma entrevista lá, falou sobre uma série de assuntos, mais até focado em Copa do que no Cruzeiro, mas o que deu para pescar que ele falou sobre o Cruzeiro é de mais relevante, né, sobre Paulo Pessolano, que o nosso treinador teve propostas de outros clubes, até uma sondagem da seleção uruguaia, mas recusou as investidas e segue focado para tocar o projeto do Cruzeiro em 2023, o que é uma ótima notícia. Acho que o Paulo Pessolano é uma peça-chave nessa montagem de um novo Cruzeiro, né? A gente ter um Cruzeiro forte. Esse cara fez um trabalho espetacular em 2022 e boa parte aí das pessoas do Brasil, né, que não assiste tanta Série B, não tem ideia do que foi o Pessolano e talvez muitos de nós não tenhamos ideia do que o Pessolano conseguiu extrair de um elenco que nem de longe era o melhor elenco da Série B, tá? Mas o Cruzeiro fez um papel muito bom, né? Subiu com o pé nas costas, campeão, resgatando a alegria da torcida. Que bom que o Pessolano fica. Um volante que está bem próximo de assinar com o Cruzeiro é Christian, do Atlético Paranaense. Segundo Samuel Venâncio, o atleta deve vir por empréstimo até o final do ano, mas ainda faltam detalhes a acertar, como se haverá ou não um valor fixado para a compra. Eu já tinha falado sobre o Christian em vídeo anterior, é um volante jovem, 21 anos, é um cara que jogou pouco nessa temporada porque teve uma lesão no joelho, mas parece que já está plenamente recuperado, e jogador com essa idade é até mais fácil que o cara recupere e volte a jogar num bom nível, né? E teve um detalhe sobre o Christian que eu não tinha me atentado, que eu vi hoje inclusive, que eu achei bem legal, é o fato de que ele já tem 71 jogos na Série A de Campeonato Brasileiro, o que é uma experiência muito interessante até quando a gente considera os outros volantes aí do plantel, né? O Felipe Machado e o Neto Moura tem bem menos que isso, e o Christian já tem essa rodagem mesmo sendo um jogador muito jovem, tá? O número dele de desarmes não é muito chamativo, mas é um cara que chega bem, bate de fora da área, até tem alguns gols muito bonitos na carreira. Vindo para o Cruzeiro, acho que pode ser uma peça útil no elenco, mas eu não imagino que o Christian chegue com status de titular. Acho que é um cara que vem para brigar por posição mesmo, e se vier para o Cruzeiro, tomara que tenha uma cláusula aí para o Cruzeiro comprá-lo caso ele renda bem, né? Pra gente não sofrer o que aconteceu com o Zé Ivaldo e Jajá, que eu acho que a maioria queria que ficasse, mas não houve essa possibilidade. Outro volante que tem sido ligado ao Cruzeiro é o Alisson, da Ponte Preta. Ele tem 25 anos, fez ótima Série B pela Macaca, e o Jorge Nicola, lá no Super Esportes, chegou a citar que o Cruzeiro tem um acordo de 3 anos apalavrado com o atleta. Mas o Alisson tem um porém, tá? Para ele chegar ao Cruzeiro, assinar esse contrato de 3 anos, e aí já falaram até em divisão de percentuais, que o Cruzeiro ficaria com 40% e os outros 60% seriam do Atlético, né, o time de Juiz de Fora. O Cruzeiro não pagaria nada para ter o jogador, mas para tudo isso entrar em vigor, o Alisson tem que conseguir a sua liberação da Ponte. O jogador ingressou com uma ação trabalhista contra a Ponte Preta justamente porque não estavam pagando os direitos do atleta, né? Ele estava com mais de 3 meses de salário atrasado, direitos trabalhistas também como o FGTS parece que não estava sendo recolhido, então existe a ação na justiça. Se porventura o jogador ganhar e conseguir a liberação, ele deve se tornar atleta do Cruzeiro. E negociar com a Ponte Preta nesse caso é bem complicado, até porque a Ponte Preta estava pedindo 20 milhões de reais por ele, coisa que o Cruzeiro não pagaria jamais. E a gente sabe dessa legislação, né, do atleta poder entrar na justiça e pedir a rescisão indireta com 3 meses de salário atrasado, porque na maioria das vezes o Cruzeiro era o clube que não pagava, né? Isso aconteceu muito aí nos últimos anos. Então agora o Cruzeiro está do outro lado do espectro, né? A gente deixou de ser o clube que está perdendo o jogador para ser o urubu que está tentando aí sobrevoar. A carniça não, que é muito bom jogador. O Alisson fez ótima Série B, mas vocês entenderam a metáfora. Se porventura o Alisson realmente vier para o Cruzeiro, ainda mais sendo de graça como está sendo especulado, eu acho que é um ótimo nome. A Série B que ele fez foi muito boa. Ele já tinha jogado bem no Campeonato Mineiro, né? Mas Campeonato Mineiro a gente tem certas ressalvas. A Série B dele foi excelente. Em 30 partidas foram 20 como titular. Ele fez 5 gols, né? O que mostra que é um volante que tem uma chegada legal ao ataque, é um jogador um pouco mais alto, pela ficha 1,84 m de altura, tem até uma presença nas bolas aéreas, o que é uma questão importante também. E a coisa que eu mais prezo num volante é a questão da roubada de bola. O Alisson tem um número de desarmes de 2,7 desarme por partida na última Série B, quase 3 desarmes por jogo, e volante que não rouba bola pra mim não presta. Se o volante tem boa média de desarme, eu já passo a olhar pra ele com bons olhos, tá? E aí tem até um plus a mais, como diz o
outro, né, que apareceram algumas fotos aí, parece que o Alisson é cruzeirense de infância, né, torcia pelo clube e tudo mais, começou a aparecer print de tudo quanto é lado. Isso não é determinante na contratação, mas é um bônus, né, se o cara já gosta do Cruzeiro desde a infância, é legal, se vier pro Cruzeiro, vamos torcer para que ele jogue muito mais com a nossa camisa do que jogou em outros clubes, mas temos que aguardar então a justiça liberar o atleta e aí sim o Cruzeiro pode prosseguir com essa contratação. Mas se vier, eu acho que é um ótimo nome. E outro supostamente cruzeirense que pode chegar é o zagueiro Raul Gustavo. O Samuel Venâncio trouxe nesse fim de semana que as negociações estão caminhando bem para que o Corinthians empreste o defensor com obrigação de compra caso algumas metas sejam atingidas. Aí não foram passados detalhes de valores até o momento, né? Mas analisando o atleta em si. O Raul Gustavo é muito bom zagueiro, canhoto, 23 anos, tem boa velocidade, um jogo aéreo excelente, né? Inclusive os corintianos, eu vi alguns até reclamando dessa possível liberação, outros citando que a saída dele é porque tem outros zagueiros de mais renome, né? Tem Gil, tem Balbuena, tem o Robert, que é muito promissor, tem o Bruno Mendes. E as críticas que eu vi dos corintianos ao Raul Gustavo é que às vezes ele parece confiante demais, comete alguns erros ali na saída de bola, né, meio maluco, coisa que eu acho que pode ser corrigida com a questão da experiência de jogo, com uma devida orientação, né? Eu acho que o grande problema é quando o cara é ruim de bola, não é o caso do Raul Gustavo, tá? Se ele realmente é cruzeirense, também apareceram aí postagens, é um bônus, né? É legal o Cruzeiro conseguir trazer esse jogador, mas principalmente do aspecto técnico, né? Se ele fosse atleticano e bom de bola, sendo profissional, irmão, já tá ótimo. E às vezes tem gente que pergunta, né, se o Cruzeiro na próxima temporada vai jogar com 3 zagueiros, vai jogar só com 2. Não tenho a menor ideia, tá? Eu acho que é a partir da pré-temporada, dos jogos, que o Pessolano vai definir isso. O técnico já deixou bem claro que o esquema que ele mais gosta de jogar é o 4-3-3, né? E jogar com 3 zagueiros foi uma solução encontrada nessa temporada que funcionou muito bem. E é ótimo a gente saber que o técnico tem a capacidade de adequar a sua ideia aos atletas que ele possui no elenco. E o lateral direito Igor Formiga, da Ponte Preta, é outro que está sendo monitorado pelo Cruzeiro, segundo Samuel Venâncio. Ele foi formado no Corinthians, tem 23 anos, na última Série B jogou 31 vezes com uma assistência, acerto de 20% dos cruzamentos e 75% dos passes. No caso do Igor, não ficou muito claro até o momento se o Cruzeiro buscaria a contratação em moldes similares ao do Alisson, né, com o jogador entrando na justiça, obtendo a rescisão, ou se haveria uma negociação entre Cruzeiro e Ponte Preta. Ele tem contrato por lá até dezembro de 2023 e está sendo observado. O Igor Formiga não fez uma temporada brilhante lá na Ponte Preta, tá? Mas ele fez um ano ok. Lembro que ele jogou muito bem contra o Cruzeiro, aquela partida no Mineirão, né? Um lateral que tem boa velocidade, os números dele de cruzamento, de desarme, nada disso é particularmente destacável. E acho que se ele vier para o Cruzeiro, é uma aposta mesmo, um jogador para ser observado, né? Para ganhar uma rodagem aí, disputar a posição com o Gasolina ou eventualmente com outro lateral que possa chegar ao clube. Tá? Não é um jogador brilhante, mas eu também não acho um cara ruim de bola não, tá? No Corinthians ele não chegou a jogar pelo time profissional, só pelo time de base mesmo. E eu encerro o vídeo por aqui. Se você gostou, eu peço que deixe o like, se inscreva no canal caso ainda não seja inscrito e use os comentários para deixar a sua opinião sobre cada um dos assuntos. Muito obrigado por acompanhar, um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!